Testemunhos para a Igreja, volume 2, capítulo 54, Sensualidade nos Jovens. Prezados irmão e irmã já faz algum tempo que eu não tomo minha pena para escrever coisa alguma, exceto cartas urgentes que não poderiam ser adiadas. Por meses tenho sentido um peso desanimador sobre meu espírito, que esteve a ponto de me esmagar. O que mais me desencoraja é o receio de que tudo o que possa escrever não fará maior bem do que nosso sincero, ansioso e cansativo trabalho no inverno e primavera últimos. A desalentadora visão que tive dos assuntos e coisas naquele lugar manteve minha pena quase imóvel e minha voz quase silente. Minhas mãos ficaram debilitadas e meu coração deprimido por nada ter conseguido pelos prolongados esforços dali. Estou quase sem esperança quanto ao êxito de nossos esforços para despertar as sensibilidades dos observadores do sábado para verem a elevada posição que Deus requer que ocupem. Eles não veem as coisas religiosas de um elevado ponto de vista. É essa realmente sua condição. O Senhor deu-me uma visão de algumas das corrupções existentes em toda parte. Impiedade, crime e sensualidade existem até em lugares sagrados. Mesmo nas igrejas que professam guardar os mandamentos de Deus, há pecadores e hipócritas. É o pecado e não as provas de sofrimento que separa Deus de seu povo e torna a mente incapaz de apreciá-lo e glorificá-lo. É o pecado que está destruindo os seres humanos. Pecado e vício existem em famílias de observadores do sábado. A corrupção moral tem feito mais do que qualquer outro mal para causar a degeneração da humanidade. É praticada em alarmante grau e traz doenças de quase todas as espécies descritas. Mesmo crianças nascidas com irritabilidade natural dos órgãos sexuais encontram alívio momentâneo em tocá-los, o que apenas aumenta a irritação e leva à repetição do ato, até estabelecer-se um hábito que aumenta com o crescimento. Essas crianças, geralmente fracas e raquíticas, são consultadas por médicos e medicadas, mas o mal não é removido. A causa permanece. Geralmente os pais não suspeitam que os filhos compreendem algo a respeito do vício. Em muitíssimos casos, são os pais os verdadeiros pecadores. Têm abusado dos privilégios matrimoniais e, pela condescendência, fortalecido suas paixões sensuais. E, ao se fortalecerem estas, têm-se enfraquecido as faculdades morais e intelectuais. A espiritualidade tem sido superada pela sensualidade. Nascem crianças com tendências sensuais grandemente desenvolvidas, tendo-lhes sido transmitido o próprio retrato do caráter dos pais. A atividade antinatural dos órgãos sensíveis produz irritação. Eles são facilmente incitáveis e, ao exercitá-los, consegue-se alívio momentâneo. Mas o mal cresce constantemente. O desgaste sobre o organismo é perceptivelmente sentido. O poder cerebral acha-se enfraquecido e a memória torna-se deficiente. Os filhos nascidos desses pais quase que invariavelmente se inclinam aos repulsivos hábitos da masturbação. O pacto matrimonial é sagrado, mas que quantidade de sensualidade e crime ele acoberta. Aqueles que, por estarem casados, se sentem em liberdade de degradarem o corpo pela condescendência abominável das paixões sensuais, terão sua conduta perpetuada nos filhos. Os pecados dos pais serão visitados sobre seus filhos, pois os pais lhes têm dado o estigma das próprias tendências licenciosas. Os que assim se têm tornado tão completamente firmados nesse vício destruidor da alma e do corpo, raramente podem descansar enquanto sua carga de mal secreto não é comunicada àqueles com quem se associam. Desperta-se a curiosidade, e o conhecimento do vício é passado de jovem para jovem, de criança para criança, até dificilmente encontrar-se um que ignore a prática desse pecado degradante. Seus filhos têm se masturbado até onerar o cérebro de forma tão grande, especialmente no caso de seu filho mais velho, que a mente deles tem sido seriamente prejudicada. O brilho da inteligência jovem é obscurecido, os poderes morais e intelectuais se enfraquecem, enquanto as tendências fracas de sua natureza têm ganhado ascendência. Por essa razão, seu filho tem aversão às coisas religiosas.
Ele perdeu o poder de controlar-se e tem cada vez menos reverência pelas coisas sagradas e menor respeito por qualquer coisa de caráter espiritual. Vocês atribuem um problema ao ambiente que os cerca, mas não sabem a causa real. Pode ser dito que seu filho é portador da impressão satânica em vez da divina. Ele ama o pecado e o mal em vez da verdadeira virtude, pureza e justiça. Esse quadro é lastimável. Os efeitos de hábitos tão degradantes não são os mesmos sobre todas as mentes. Há algumas crianças que têm as faculdades morais grandemente desenvolvidas e que, associando-se com crianças que têm o vício da masturbação, iniciam-se na mesma prática. O efeito será com muita frequência torná-las melancólicas, irritáveis e ciumentas. Apesar disso, elas podem não perder o respeito ao culto religioso, nem demonstrar especial infidelidade quanto às coisas espirituais. Às vezes sofrerão profundamente sentimentos de remorso e se sentirão degradadas aos próprios olhos, perdendo o respeito próprio. Irmão e irmã, vocês não estão isentos de culpa diante de Deus. Falharam em cumprir os deveres no lar, na própria família. Não controlaram os filhos. Fracassaram grandemente em conhecer e cumprir a vontade de Deus, e sua bênção não tem repousado sobre sua família. Irmão você tem sido egoísta. Sua autoestima é grande. Pensa que possui alto grau de humildade, mas não compreendeu a si mesmo. Seus caminhos não são retos diante de Deus. Sua influência e exemplo não estão de acordo com sua profissão de fé. Tem descoberto muitas faltas nos outros, vê neles desvios do que é reto, mas está cego para os mesmos em você. A irmã tem estado longe de Deus. Seu coração não foi subjugado pela graça. Seu amor pelo mundo e as coisas que no mundo há fecharam-lhe o coração ao amor divino. O amor ao vestuário e à aparência a mantém distante do bem e coloca sua mente e afeições sobre essas coisas frívolas. A incredulidade tem sido fortalecida em seu coração, e ele tem cada vez menos amor pela verdade e vê pouca atração na singeleza da verdadeira piedade. Ela não promove um crescimento nas graças cristãs, não gosta de humildade ou devoção. Tomou os erros daqueles que professavam ser dedicados à verdade e fez da falta de espiritualidade, erros e pecados deles, uma desculpa para sua disposição mundana. Ela tem observado a conduta daqueles que estão ligados com e que estavam dispostos a assumirem as responsabilidades da igreja e compensado suas falhas com os erros deles, dizendo não ser pior do que eles. Tais e tais indivíduos em altas posições fizeram isso ou aquilo, e ela tem os mesmos direitos que eles. Tais e tais não praticaram a reforma de saúde melhor do que ela, compraram e consumiram carne e mantiveram elevada reputação na igreja, por isso ela seria desculpável, logicamente com tais exemplos, se fizesse o mesmo. Esse não é o único caso onde negligenciar seguir a luz que o Senhor deu tem sido ocultada atrás das faltas de outros. É uma vergonha para homens e mulheres inteligentes não terem mais altos padrões do que os dos imperfeitos seres humanos. A conduta dos que os cercam, embora imperfeita, é considerada por alguns como suficiente desculpa para seguir o mesmo caminho. Muitos serão desviados pela influência de algum irmão da liderança. Se ele se afasta do conselho divino, seu exemplo é seguido alegremente pelos não consagrados, que então se sentem livres de restrição. Agora tem uma desculpa, e seu coração inconverso se gloria na oportunidade de condescender com os próprios desejos e dar mais um passo em direção à camaradagem com o espírito do mundo, onde eles podem usufruir seus prazeres e satisfazer o apetite. Colocam, portanto, sobre suas mesas aquelas coisas que não são as mais saudáveis e das quais foram ensinados a abster-se para que possam preservar-se em melhor condição de saúde. Desde que a reforma de saúde foi introduzida a princípio, tem havido invariavelmente uma guerra no coração de alguns. Têm eles experimentado o mesmo sentimento de rebelião que os filhos de Israel, ao ser-lhes restringido o apetite na viagem do Egito para Canaã.
Os professos seguidores de Cristo, que durante toda a sua vida consultaram os próprios prazeres e interesses, sua comodidade e o próprio apetite, não estão preparados para mudar seu procedimento e viver para a glória de Deus, imitando a vida de renúncia de seu infalível modelo. Foi dado um exemplo perfeito para ser imitado pelos cristãos. As palavras e as obras dos seguidores de Cristo são o conduto através do qual os puros princípios da verdade e santidade são levados ao mundo. Seus seguidores são o sal da terra e a luz do mundo. Irmã você não pode compreender as muitas bênçãos que tem perdido por fazer das falhas dos outros um bálsamo para acalmar sua consciência, por negligenciar seu dever. Você se tem medido pelos outros. Os caminhos tortuosos e as falhas deles têm sido seu livro de texto. Mas esses erros, insensatez e pecados não tornam sua desobediência a Deus menos pecaminosa. Lamentamos que aqueles que deveriam ser uma força a você, em seus esforços para vencer o amor do próprio eu, o orgulho, a vaidade e o amor pela aprovação dos mundanos, tenham-lhe sido apenas um obstáculo por sua falta de espiritualidade e verdadeira piedade. Não podemos dizer-lhe o quanto lamentamos que aqueles que deveriam ser cristãos altruístas estejam tão distantes do padrão. Os que deveriam ser firmes, abundantes na obra de Deus, acham-se enfraquecidos por Satanás porque permanecem distantes dele. Falham em obter o poder de sua graça, pelo qual poderiam vencer as debilidades de sua natureza e, obtendo assinaladas vitórias em Deus, mostrar aos de fé combalida o caminho, a verdade e a vida. O que mais nos tem desanimado é ver aqueles com anos de experiência na causa e trabalho de Deus, limitar sua força pela própria infidelidade. Eles são vencidos pelo inimigo em quase todos os ataques. Deus os teria tornado fortes como fiéis sentinelas em seus postos, para guardar a fortaleza, houvessem eles andado na luz que lhes dera e permanecido firmes ao dever, buscando conhecer e cumprir a vontade de Deus. Satanás, sem dúvida, através de seus enganos, iludirá essas pessoas negligentes e as fará crer que são mais justas do que todos. Elas não têm cometido pecados graves e revoltantes e precisam estar sobre o firme fundamento para que Deus aceite seu trabalho. Não veem nenhum pecado especial de que se arrepender, nenhum pecado que exige especial humilhação, humilde confissão e entrega de coração. O engano sobre essas pessoas é realmente poderoso quando elas confundem a aparência de piedade com a eficácia dela e se gabam de serem ricas e de nada necessitarem. A maldição de Meroz incide sobre elas. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor com os valorosos. Juízes 5, 23. Minha irmã, não desculpe seus defeitos porque os outros estão errados. No dia de Deus você não se atreverá a desculpar-se por negligenciar a formação de um caráter para o céu, porque outros não manifestaram devoção e espiritualidade. A mesma falta que descobriu nos outros estava em você. O fato de outros serem pecadores não torna seus pecados menos graves. Tanto eles quanto você, se continuarem no presente estado de inaptidão, serão separados de Cristo e, juntamente com Satanás e seus anjos, punidos com destruição eterna pela presença do Senhor e pela glória de seu poder. O Senhor lhe fez ampla provisão, para que, se você o buscar e seguir a luz que lhe deu, não caia pelo caminho. A palavra de Deus lhe foi dada como lâmpada para seus pés e luz para seu caminho. Se você tropeçar, será por não ter consultado seu guia, a palavra de Deus, e não ter feito dessa preciosa palavra a regra de sua vida. Deus não lhe deu como modelo a vida de qualquer ser humano, por melhor e aparentemente imaculada que seja. Se você fizer como os outros fazem e agir como eles, será deixada fora da cidade santa, juntamente com a vasta multidão dos que fizeram exatamente o que você fez, seguindo um modelo que o Senhor não estabeleceu e que estarão perdidos tanto quanto você. Aquilo que os outros fazem ou possam fazer no futuro não diminuirá sua responsabilidade ou culpa. Um modelo foi-lhe dado, uma vida imaculada caracterizada por abnegação e desinteressada benevolência.
Se você voltar as costas a esse modelo correto e perfeito e preferir outro incorreto, o qual tem sido representado claramente na palavra de Deus como um que você deveria evitar, sua conduta receberá a merecida recompensa. Sua vida terá sido um fracasso completo. Uma das maiores razões para o declínio da igreja é medirem a si mesmos por si mesmos e comparar-se entre si. Há poucos que têm princípios vivos no coração e que servem a Deus visando unicamente sua glória. Muitos, não concordam em ser salvos pelo modo apontado por Deus. Não operam a própria salvação com temor e tremor. Tais pessoas não têm experiência. Em vez de lutarem para obter experiência mediante esforços individuais, arriscarão apoiar-se nos outros e confiar na experiência deles. Não se permitem vigiar e orar, viver para Deus e para Ele somente. É-lhe mais agradável viver em obediência a si mesmos. A igreja está repleta de apostasias e não pode sonhar com prosperidade até que aqueles que professam o nome de Cristo sejam zelosos em afastar-se de toda iniquidade, até que aprendam a recusar o mal e escolher o bem. É-nos requerido vigiar e orar sem cessar, pois armadilhas são colocadas em nosso caminho e enfrentaremos os enganos de Satanás onde e quando menos esperarmos. Se em determinado momento não estivermos vigiando em oração, seremos colhidos pelo inimigo e sofreremos decidida perda. Que responsabilidade recai sobre vocês como pais? Quão pouco têm sentido o peso dessa responsabilidade? Orgulho, amor, ostentação e condescendência para com o apetite têm ocupado a mente de vocês. Essas coisas lhes têm sido prioritárias e a chegada do inimigo não tem sido percebida. Ele colocou sua bandeira no lar de vocês e imprimiu sua detestável imagem no caráter de seus filhos. Mas vocês estavam tão cegados pelo Deus deste mundo, tão amortecidos para as coisas espirituais, que não podiam perceber a vantagem que Satanás obtivera, nem suas atividades na família. Vocês trouxeram filhos ao mundo que não tiveram voz ativa quanto à sua existência. Vocês têm se tornado responsáveis, em grande medida, pela sua felicidade futura, seu bem-estar eterno. Quer o sintam, quer não, sobre vocês repousa a responsabilidade de educar esses filhos para Deus, de vigiar com zeloso cuidado a primeira aproximação do astuto inimigo, de estar preparados para hastear contra ele a bandeira. Levantem uma fortaleza de oração e fé ao redor de seus filhos, e sobre ela exerçam diligente vigilância. Em nenhum momento vocês estão seguros contra os ataques de Satanás. Não têm tempo para descansar do trabalho vigilante e fervoroso. Não devem dormir nenhum momento em seu posto. É esta uma guerra muito importante. Consequências eternas estão envolvidas. É questão de vida ou morte para vocês e sua família. Sua única segurança está em humilhar-se diante de Deus e buscar seu reino como criancinhas. Não podem ser vitoriosos nessa luta se continuarem seguindo o caminho que escolheram. Estão distantes do reino do céu. Alguns que não professam a Cristo estão mais próximos do reino de Deus do que muitos professos guardadores do sábado Vocês não se mantiveram no amor de Deus e não ensinaram aos filhos o temor do Senhor. Não lhes ensinaram diligentemente a verdade ao assentar-se e ao levantar-se, ao entrarem e ao saírem. Eles não foram controlados. Vocês olharam outras crianças e se confortaram, dizendo: meus filhos não são piores do que elas. Isso pode até ser verdadeiro, mas a negligência dos outros no cumprimento do dever diminui a força dos reclamos que Deus tem especialmente sobre vocês como pais. Ele colocou sobre vocês a responsabilidade de conduzir-lhe essas crianças, e sua salvação depende em grande parte da educação que elas receberam em sua infância. Essa responsabilidade não pode ser repassada a outros. Ela é sua, unicamente sua como pais. Vocês podem buscar toda a ajuda para auxiliá-los na solene e importante obra, mas após fazer isso, há um poder acima de todo o instrumento humano que trabalhará com vocês através dos meios que é seu privilégio usar. Deus virá em seu auxílio e seu poder repousará sobre vocês. Esse poder é infinito.
Instrumentos humanos podem não ter sucesso, mas Deus pode torná-los frutíferos atuando neles e através deles. Vocês têm um trabalho a fazer para pôr sua casa em ordem. Anjos puros e imaculados não podem deleitar-se em vir a uma habitação onde tanta iniquidade é praticada. Vocês estão dormindo em seu posto. Coisas de pouca importância têm ocupado sua mente, com exclusão de assuntos mais importantes. Deve ser-lhes prioridade na vida buscar primeiro o reino do céu e sua justiça. Assim tem a promessa de que todas as coisas lhes serão acrescentadas. Neste ponto têm falhado em sua família. Houvessem se empenhado para que você e os seus entrassem pela porta estreita e teriam cuidadosamente reunido todo o raio de luz que o Senhor permitiu brilhar sobre seu caminho e o entesourariam e andariam nele. Vocês não têm observado a luz que o Senhor misericordiosamente lhes deu sobre a reforma de saúde, mas ergueram-se contra ela. Não lhe veem a importância e nenhuma razão para recebê-la. Não têm estado dispostos a restringir o apetite. Não veem a sabedoria de Deus em proporcionar luz com respeito à restrição do apetite. Tudo o que poderiam discernir era a inconveniência de negar o apetite. O Senhor tem permitido que sua luz brilhe sobre nós nos últimos dias, para que a escuridão e as trevas que estiveram a acumular-se nas gerações passadas, em virtude de condescendências pecaminosas, pudessem em certa medida ser desfeitas, e para que a série de males decorrentes da intemperança no comer e no beber fosse diminuída. Em sua sabedoria desejava o Senhor levar o seu povo a uma posição na qual eles se tornariam separados do mundo no espírito e na prática, para que seus filhos não fossem tão prontamente levados à idolatria e se contaminassem com a corrupção prevalecente desta época. É desejo de Deus que os pais crentes e seus filhos permaneçam como representantes vivos de Cristo, candidatos à vida eterna. Todos os que são participantes da natureza divina escaparão à corrupção que pela concupiscência há no mundo. 2 Pedro 1:4. É impossível aos que transigem com o apetite alcançarem a perfeição cristã. Vocês não podem atingir as sensibilidades morais de seus filhos enquanto não forem cuidadosos na escolha de sua alimentação. A mesa que os pais geralmente preparam para os filhos é uma cilada para eles. Seu regime alimentar não é simples e não é também preparado de maneira saudável. O alimento é frequentemente substancioso e estimulante, com tendência a irritar e incitar a sensível mucosa estomacal. As propensões sensuais são fortalecidas e assumem o controle, enquanto que as faculdades morais e intelectuais são enfraquecidas e tornam-se servas das baixas paixões. Vocês devem aprender como preparar um cardápio simples, mas nutritivo. Alimentos cárneos, tortas e bolos requintados, preparados com especiarias de qualquer espécie, não são o regime mais nutritivo e saudável. Ovos não devem ser colocados em sua mesa. Eles são prejudiciais às crianças. Frutas e cereais preparados do modo mais simples são mais saudáveis e proporcionarão boa nutrição ao corpo e, ao mesmo tempo, não prejudicam o intelecto. Regularidade no comer é muito importante para a saúde do corpo e a serenidade da mente. Seus filhos devem comer apenas no horário regular. Não deve ser-lhes permitido desviar-se dessa regra estabelecida. Quando você, irmão, se ausenta do lar, não pode controlar esses importantes assuntos. Já seu filho mais velho debilitou todo o organismo e lançou o fundamento de enfermidade crônica. Seu segundo filho está rapidamente seguindo seus passos e nenhum de seus filhos está livre desse mal. Vocês podem ser incapazes de obter a verdade dos filhos com respeito a seus hábitos. Aqueles que praticam masturbação mentirão e enganarão. Seus filhos podem enganá-los, pois vocês não estão em condição de saber se estão tentando iludi-los. Por tanto tempo vocês têm sido cegados pelo inimigo, que mal podem ver um raio de luz na escuridão. Há uma grande, solene e importante obra para os irmãos fazerem imediatamente, para colocar o próprio coração e a casa em ordem. Sua única segurança é empreendê-la com firmeza. Não se enganem em crer que, afinal de contas, esse assunto lhes foi apresentado numa luz exagerada. Eu não colori o quadro. Declarei fatos que suportarão a prova do juízo.
Despertem, despertem. Suplico-lhes antes que seja tarde demais para endireitar os erros e vocês e seus filhos pereçam na ruína geral. Lançam em mão do solene trabalho, trazendo em seu auxílio todo o raio de luz que puderem reunir, que tem brilhado sobre seu caminho e que não apreciaram devidamente. E com o auxílio da luz que agora brilha, comecem a examinar a sua vida e caráter como se estivessem diante do tribunal de Deus. Que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. 1 Pedro 2, 11. É a exortação do apóstolo. Vício e corrupção são abundantes de todos os lados, e a menos que vocês tenham uma força sobre-humana em que possam confiar, a fim de colocar-se contra tão poderosa corrente maligna, serão vencidos e destruídos por ela. Sem santidade, nenhum homem verá a Deus. O Senhor está provando e experimentando o seu povo. Os anjos de Deus estão observando o desenvolvimento do caráter e pesando o valor moral. A graça está quase no fim, e vocês não estão preparados. Oh, que a palavra de advertência possa arder-lhes no coração. Preparem-se, preparem-se, trabalhem enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. João 9, 4. Sairá o decreto: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje ainda. E quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22, 11. O destino de todos será decidido. Poucos, sim, somente poucos do imenso número dos que povoam a terra serão salvos para a vida eterna, ao passo que as multidões que não aperfeiçoaram o caráter na obediência da verdade serão destinadas à segunda morte. Ó Salvador, salva a aquisição de teu sangue. É o clamor de meu angustiado coração. Temo muito por vocês e por muitos que professam crer na verdade em... examinem diligentemente o próprio coração e façam uma obra completa para o juízo. Sofro muito quando me lembro de quantos filhos de guardadores do sábado estão arruinando mente e corpo pela prática da masturbação. Vizinha a vocês há uma família que revela seus maus hábitos no corpo, bem como na mente. Os filhos estão em rota direta rumo à perdição. São corrompidos e têm instruído muitos outros nesse vício. Por condescender com essa prática, o filho mais velho não está se desenvolvendo física e mentalmente. O pequeno intelecto que ainda possui é de ordem inferior. Se continuar nessa viciosa prática, tornar-se-á imbecil. Toda condescendência de crianças que atingiram seu crescimento é um mal terrível e produzirá terríveis resultados, debilitando o organismo e enfraquecendo o intelecto. Nos que praticam esse vício antes de consolidar seu crescimento, os maus efeitos serão mais claramente evidenciados e a recuperação é quase sem esperança. A estrutura é fraca e mirrada, os músculos são flácidos, os olhos se tornam pequenos e às vezes inchados, a memória é falha e sem aptidão de retenção, aumentando a incapacidade de concentrar os pensamentos no estudo. Gostaria de dizer aos pais: vocês trouxeram filhos ao mundo apenas para serem uma maldição à sociedade. Eles são indisciplinados, irascíveis, rixosos e viciosos. A influência que exercem sobre outros é corruptora. Eles trazem a estampa do caráter paterno, de suas baixas paixões. Seu temperamento impetuoso, violento, reflete-se neles. Há muito tempo deveriam esses pais mudar para o campo, separando a família da sociedade daqueles a quem não podiam beneficiar, mas unicamente prejudicar. O trabalho estável numa fazenda teria se mostrado uma bênção a esses filhos e constante ocupação, conforme suas energias pudessem suportar, lhes teria dado menos oportunidade de corromper o próprio corpo pela masturbação e evitado que instruíssem um grande número nessa prática infernal. O trabalho é uma grande bênção a todas as crianças, especialmente aquelas cuja mente é naturalmente inclinada ao vício e depravação. Esses filhos têm transmitido mais conhecimento do vício do que todos os esforços conjugados de pastores e pessoas que professam piedade poderiam impedir. Muitos que aprenderam com seus filhos se perderão, de preferência, a controlar as paixões e vencerem a condescendência com esse pecado.
Uma mente corrompida pode semear mais semente má num curto período de tempo do que muitos a podem arrancar em toda a vida. Seus filhos são um provérbio na boca dos blasfemadores da verdade. Eles são filhos e guardadores do sábado, mas são piores do que os filhos dos mundanos em geral. Possuem menos refinamento, menos respeito próprio. O irmão F tem sido uma desonra para a causa de Deus. Seu temperamento impetuoso e influência geral não têm tido a tendência de elevar, mas de baixar o nível. A obra de Deus tem sido desacreditada por sua falta de bom senso e refinamento. Teria sido bem melhor para a causa da verdade se essa família tivesse se mudado muito tempo atrás para um lugar de menor importância, onde estivesse mais isolada e sua influência fosse menos sentida. Seus filhos teriam vivido na luz da verdade e teriam privilégios que poucas crianças têm tido. No entanto, todo esse tempo eles não foram beneficiados, mas se fortaleceram cada vez mais na depravação. Seu afastamento teria sido uma bênção à igreja, à sociedade e à família inteira. O trabalho regular com a terra seria uma bênção ao pai e aos filhos se houvessem aproveitado as vantagens da vida no campo. Vi que a família do irmão G necessita de um amplo trabalho em seu favor. H e I desceram às profundidades nesse crime da masturbação. Isto é especialmente verdadeiro com respeito a H, que foi tão longe na prática desse pecado que seu intelecto ficou afetado, sua visão enfraquecida e a doença rapidamente nele se está manifestando. Satanás tem quase controle total sobre a mente desse pobre rapaz, mas os pais não estão despertos para ver o mal e seus resultados. A mente foi degradada, a consciência endurecida, as sensibilidades morais entorpecidas, e ele se tornará uma vítima fácil de ser levada por más companhias ao pecado e ao crime. Irmão e irmã G, despertem, eu lhes rogo. Vocês não têm recebido a luz da reforma de saúde e agido com base nela. Se houvessem restringido o apetite, ter-se-iam poupado muito trabalho e despesas extras. E o que é de consequência ainda mais vasta, teriam mantido em reserva para vocês mesmos melhor condição de saúde física e maior grau de força intelectual para apreciar verdades eternas. Teriam um cérebro mais claro para pesar as evidências da verdade e estariam melhor preparados para dar a outros a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Seu alimento não é daquela simples e saudável qualidade que produziria a melhor espécie de sangue. Sangue impuro seguramente enfraquece as faculdades intelectuais e morais, desperta e fortalece as paixões mais sensuais de sua natureza. Nenhum de vocês pode permitir-se um regime estimulante, pois o faria às expensas da saúde do corpo e da prosperidade de sua alma e da dos filhos. Vocês colocam sobre a sua mesa alimentos que sobrecarregam os órgãos digestivos, incitam as paixões sensuais e debilitam as faculdades morais e intelectuais. Iguarias finas e alimentos cárneos não lhes trazem qualquer benefício. Pudessem os irmãos conhecer exatamente a natureza da carne que comem, pudessem ver vivos os animais dos quais é tirada a carne quando mortos, e se desviariam com repugnância de seu alimento cárneo. Os próprios animais cuja carne comem estão com frequência tão doentes que morreriam por si mesmos se os houvessem deixado. Mas enquanto neles está o fôlego da vida, são mortos e levados para o mercado. Vocês recebem diretamente no organismo humores e venenos da pior espécie, e todavia não o compreendem. Gostam de condescender com o apetite e têm uma lição a aprender. Quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Admoesto-os pelo amor de Cristo, a que ponham em ordem a casa e o coração. Que a verdade de origem celestial os eleve e os santifique no corpo, no coração e no espírito. 1 Tessalonicenses 5, 23. Que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. 1 Pedro 2, 11. Irmão G, seu hábito alimentar tem a tendência de fortalecer as paixões inferiores. Você não controla o corpo como é seu dever, a fim de aperfeiçoar a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7, 1.
A temperança no comer deve ser praticada antes que chegue a ser um homem paciente. Lembre-se de que tem transmitido aos filhos, em grande parte, o timbre de seu caráter. Deve controlar-se e não ser duro, ríspido ou impaciente. Lide decididamente com eles, todavia de modo bondoso, amável, compassivo, como Jesus tem feito com você. Seja cuidadoso ao censurá-los. Tenha paciência com os filhos, mas restrinja-os. Você negligenciou muito esse dever. Não os corrigiu da maneira certa, não tendo perfeito controle sobre a própria inclinação. Um grande trabalho deve ser feito em favor de ambos. Irmão G, se houvesse prosseguido de força em força, seguido a luz que o Senhor lhe havia dado, ele o teria agora escolhido como um instrumento de justiça. Você tem talentos, tem habilidades, pode trabalhar para a glória de Deus, mas não fez uma entrega completa de si mesmo a Deus. Oh, que busque agora a mansidão e a justiça de Cristo, que possa ser oculto no dia da ardente ira do Senhor. Meus queridos irmão e irmã, vocês devem unir-se e perseverar em corrigir sua má liderança sobre os filhos. A irmã G tem sido muito tolerante. Contudo, unidos em amor, vocês podem realizar muito, mesmo agora, para ligar os filhos ao seu coração e instruí-los no bem e no caminho certo. Vocês têm um trabalho a fazer em colocar coração e casa em ordem. Devem agir harmoniosamente. A transformadora influência do Espírito de Deus pode realizar um grande trabalho por vocês e unirá esforços e corações na obra da reforma da própria família. Todo descontentamento, murmuração e precipitada irritabilidade devem cessar. Seus efeitos são de molde a enfraquecê-los e destruir a influência que devem exercer para serem bem-sucedidos em preparar os filhos para o céu. Satanás está agora em campanha. Seus pobres filhos são-lhe cativos. Ele tem o controle da mente deles e os arrasta para baixo. Suas sensibilidades morais parecem paralisadas. Têm praticado masturbação e se satisfizeram em sua iniquidade. Esses rapazes podem envenenar a vizinhança inteira ou comunidade, e sua perniciosa influência colocará em perigo os que entram em contato com eles na escola. Eles são corrompidos de corpo e mente. O vício deixou marcas em seus filhos mais velhos. Eles estão contaminados, profundamente contaminados com o pecado. Predominam as propensões sensuais, enquanto que as faculdades morais e intelectuais estão muito enfraquecidas. As paixões inferiores se fortaleceram pelo exercício, enquanto que a consciência se tornou endurecida e cauterizada. Essa é a influência que o vício tem sobre as faculdades mentais. Aqueles que se entregam à ruína do próprio corpo e mente não param aí. Finalmente se acharão prontos para o crime em quase qualquer forma, pois sua consciência está cauterizada. Os pais não têm estado despertos o suficiente para compreender sua responsabilidade em ser pais. São negligentes em seu dever. Não ensinam a seus filhos acerca da pecaminosidade desses perigosos hábitos destruidores da virtude. A menos que os pais despertem, não há esperança para os filhos. Eu poderia mencionar os casos de muitos outros, mas abster-me-ei exceto alguns deles. J é um companheiro perigoso, pois está sujeito a esse vício. Sua influência é má. A graça de Deus não tem poder sobre seu coração. Ele possui grande inteligência e seu pai tem confiado nisso para compensá-lo. Mas o poder mental por si só não é garantia de primazia da virtude. A ausência de princípios religiosos torna-o corrompido de coração e astucioso em seus malfeitos. Sua influência é perniciosa em toda parte. Ele é infiel aos princípios e se gaba de seu ceticismo. Quando em companhia dos de sua idade ou mais jovens, ele fala intencionalmente de coisas religiosas, zombando desdenhosamente da verdade e da Bíblia. Esse pretenso conhecimento tem influência corruptora sobre as mentes e leva os jovens a se sentirem envergonhados da verdade. Companheiros desse tipo devem ser totalmente evitados, pois esse é o único meio de segurança. As moças apreciam a companhia de tais jovens, mesmo algumas que professam ser cristãs preferem tal associação. K é um rapaz que pode ser moldado se cercado por influências corretas.
ele precisa de um exemplo correto. Se os jovens que professam a Cristo o honrassem em sua vida, poderiam exercer uma influência que neutralizaria o pernicioso poder de jovens como Jota. Mas os jovens geralmente não têm mais religião do que aqueles que nunca professaram o nome de Cristo. Não se afastam da iniquidade. Um jovem inteligente e esperto como Jota pode exercer poderosa motivação para o mal. Fosse sua inteligência controlada pela virtude e a retidão, e seria poderosa no bem. Se influenciada, porém, pela depravação, sua maléfica pressão sobre os companheiros não pode ser avaliada, e seguramente o submergirá na perdição. Um bom intelecto corrompido torna muito mal o coração. Um brilhante intelecto, santificado pelo Espírito de Deus, exercerá invisível poder e difundirá luz e pureza sobre todos os que se associam com seu feliz possuidor. Se um jovem de tal capacidade como Jota rendesse o coração a Cristo, isso seria sua salvação. Através da religião pura, sua mente seria conduzida por condutos saudáveis, suas faculdades mentais e morais tornar-se-iam vigorosas e harmoniosas, e a consciência iluminada pela graça divina seria vivaz e pura, controlando a vontade e os desejos e conduzindo a sinceridade e integridade em cada ato na vida. Sem os princípios religiosos, esse rapaz será malicioso, fingido, astuto e contaminará todos com quem se associa. Advirto a todos os jovens a ter cuidado com esse rapaz se ele continuar a desrespeitar a religião e a Bíblia. Jovens, vocês não podem estar seguros em sua companhia. Pela associação com jovens que não exercem uma influência correta, e também está se corrompendo. J e K não são bons companheiros para ele, pois ele é facilmente induzido na direção errada. Tal lugar não é o melhor lugar para ele. Seus hábitos não são puros, ele pratica a masturbação. Por causa disso e de sua preferência pela companhia de maus elementos, aqueles desejos que ajudam a formar um caráter virtuoso e garantir o céu serão afinal enfraquecidos. Os jovens que desejam a imortalidade devem deter-se onde estão e não permitir-se um ato ou pensamento impuro. Pensamentos impuros levam a atos impuros. Se Cristo for assunto de contemplação, os pensamentos ficarão largamente separados de qualquer assunto que levará a atos impuros. A mente se fortalecerá ao demorar-se sobre assuntos enobrecedores. Se educada a fluir no conduto da pureza e santidade, tornar-se-á sadia e vigorosa. Se educada a demorar-se em temas espirituais, ela naturalmente tomará esse rumo. Mas essa atração dos pensamentos para coisas celestiais não pode ser alcançada sem o exercício da fé em Deus e um fervoroso e humilde apoiar-se nele, para receber força e graça suficientes para qualquer emergência. Pureza de vida e caráter moldado segundo a regra divina não são obtidos sem um esforço sincero e firmes princípios. Uma pessoa vacilante não será bem-sucedida em obter a perfeição cristã. Tal pessoa será pesada na balança e achada em falta. Daniel 5, 27. Como um leão a rugir, Satanás está procurando a sua presa. Ele experimenta os seus ardis em cada jovem descuidado. Só há segurança em Cristo. É somente por meio de sua graça que Satanás pode ser repelido com êxito. Satanás diz ao jovem que ainda haverá tempo, que ele pode condescender com o pecado e o vício só esta vez e nunca mais. Mas esta única condescendência envenenará toda a sua vida. Não se aventurem uma vez sequer em terreno proibido. Nesta perigosa época de males, quando as seduções do vício e da corrupção se encontram em todos os locais, eleve-se ao céu o clamor fervoroso e sincero dos jovens. Como purificará o jovem o seu caminho? E se abram os seus ouvidos e se incline o seu coração a obedecer à instrução dada em resposta, observando-o conforme a tua palavra. Salmo 119, 9. A única segurança para os jovens nesta época de corrupção é pôr em Deus a sua confiança. Sem o auxílio divino, eles serão incapazes de controlar as paixões e os apetites humanos. Em Cristo está justamente o auxílio necessário,
Mas quão poucos vão a ele em busca desse auxílio. Quando esteve na terra, Jesus disse: "E não quereis vir a mim para terdes vida." João 5:40. Em Cristo todos podem ser vencedores. Vocês podem dizer com o apóstolo: "Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou." Romanos 8:37. E ainda: "Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão." 1 Coríntios 9:27. Escrevi muito sobre o caso do irmão E e familiares, porque ele ilustra o verdadeiro estado de muitas famílias, e Deus gostaria que elas tomassem o testemunho como se escrito especialmente para seu benefício. Há muitos mais casos que eu poderia destacar, mas já escrevi o suficiente. As moças geralmente não têm consciência do crime da masturbação. Elas o praticam e, como resultado, sua constituição se arruína. Algumas que estão justamente entrando na fase da feminilidade acham-se sob o risco de paralisia cerebral. Já as faculdades morais e intelectuais se enfraquecem e se insensibilizam, ao mesmo tempo em que as paixões sensuais obtêm ascendência e corrompem corpo e mente. Os jovens, rapazes e moças, não podem ser cristãos a menos que cessem inteiramente a prática desse vício infernal, destruidor do corpo e da mente. Muitos dentre os jovens são ávidos por livros, leem tudo o que podem obter. As provocantes histórias de amor e os quadros impuros exercem uma influência corruptora. As novelas são lidas por muitos com avidez e, em resultado, sua imaginação se torna corrompida. Nos trens, fotografias de mulheres nuas são frequentemente oferecidas à venda. Esses quadros repugnantes também são encontrados em estúdios fotográficos e são dependurados nas paredes dos que trabalham com gravações em relevo. É esta uma época em que a corrupção prolifera por toda a parte. A concupiscência dos olhos e as paixões corruptas são despertadas pela contemplação e pela leitura. O coração é corrompido pela imaginação. O espírito se compraz em contemplar cenas que despertam as mais baixas e vis paixões. Essas desprezíveis imagens, vistas através de uma imaginação deturpada, corrompem a moral e preparam as criaturas enganadas e imprudentes para darem rédeas soltas às paixões pecaminosas. Então, se seguem pecados e crimes que arrastam os seres formados à imagem de Deus ao baixo nível dos animais, mergulhando-os afinal na perdição. Abstenham-se de ler e ver coisas que inspirem pensamentos impuros. Cultivem as faculdades morais e intelectuais. Não permitam que essas nobres faculdades sejam debilitadas e pervertidas pela excessiva leitura de livros e histórias. Conheço mentes robustas que se tornaram desequilibradas e parcialmente insensibilizadas ou paralisadas pela intemperança na leitura. Apelo aos pais para controlarem a leitura dos filhos. Muita leitura apenas lhes causa prejuízo. Não permitam em suas casas, especialmente revistas e jornais, onde se acham histórias de amor. É impossível que os jovens possuam saudável disposição mental e corretos princípios religiosos, a menos que apreciem a leitura atenta da Palavra de Deus. Este livro contém a mais interessante história, indica o caminho da salvação por meio de Cristo e é o seu guia para uma vida mais elevada e melhor. Todos declarariam ser ele o livro mais interessante que já manusearam, se a sua imaginação não se houvesse pervertido por provocantes histórias de índole fictícia. Vocês que esperam que seu Senhor venha pela segunda vez para transformar seu corpo mortal e para moldá-lo à semelhança de seu corpo muito glorioso, devem colocar-se sobre um plano de ação mais elevado. Devem trabalhar de um ponto de vista mais elevado do que têm feito até agora. Do contrário, não farão parte daquela multidão que receberá o toque final da imortalidade.